Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o lugar de honra. Vou por aqui um pouquinho mais longe de mim. Nós estamos no livro Experiência da Mesa. E tem um versículo na Bíblia que fala assim, 2 Samuel 9:7. Ele fala assim: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu lhe tratarei com bondade, você comerá sempre à minha mesa. O que acontece nessa parte do livro que a Devi conta? Nós já lemos várias partes desse livro. Se eu não me engano, essa é a terceira ou quarta live que eu estou falando sobre a experiência da mesa. E tá tudo salvo, tá, gente, aqui no feed. Depois você corre ali e assiste. E aqui, então, nós vamos falar sobre isso, lugar de honra. A Devi aqui no livro, ela conta que ela... Não sei quem conhece ela, eu convido você a seguir, a conhecer a história da Devi. E ela fala... Ela tem uma casa, ela não tem mais, hoje ela é mentora, né, de longe só, mas ela recebia mulheres na casa dela pra cuidar dessa mulher de perto e ensinar na administração da casa. Era um sonho que eu tinha de ir pra mansão da Devi, né, pra gente ser treinada por ela. E ela, aqui nessa parte do livro, ela conta que ela convidou a Cecélia, uma mulher que pra participar desse momento na mansão dela. O Luca tá aqui comigo, tá, gente? Hoje ele não foi pra escola. Então, se você ouvir algo aí, é o Luca aqui por trás. Né, filho? Sim. Então tá. Mas ele tá bem. Mas ele tá aqui comigo porque ele não tava bem ontem. Eu preferi deixar em casa. E hoje eu falei, eu vou deixar de fazer a live por causa do Luca. Daí eu conversei com ele, mas se você escutar por trás, é o Luca, tá bom? Então, e ela convidou a Cecélia pra cuidar dessas mulheres, né, na casa dela. E ela era especialista em unha, massagem de pé, todas essas coisas. E a partir do momento que ela convidou essa mulher pra estar com ela, Deus falou pra ela, Deus falou assim, tem outras coisas que você pode explorar nessa mulher. E o que ela decidiu? Ela decidiu fazer um chá na casa dela e convidar essa mulher para estar com ela. E quando ela convidou essa mulher para estar, ela não se sentia bem. E ela conta aqui, ó, por causa das coisas que havia feito no passado, Cecélia se convencera de que não era digna de ser a convidada especial de alguém. Naquele dia, porém, eu a levei e restaurei sua dignidade e lhe ofereci um lugar de honra à minha mesa. Então aqui fala sobre o lugar de honra. Então quem hoje passa na sua cabeça assim, né? Quem que eu poderia convidar para um lugar de honra, né, na minha mesa? Às vezes a gente tem pessoas dentro da nossa própria casa que a gente poderia sim convidar essa pessoa para participar de um lugar de honra na nossa mesa, né? É tão gostoso você ir na casa das pessoas, como eu sempre falo, não é qualquer um que você convida para ir na sua mesa. E eu tava lendo aqui essa parte do livro sobre o lugar de honra e não tem como eu trazer à memória muitas coisas na minha vida. E ela fala aqui, ó, que foi na mesa da Devi, ela fala que foi na minha mesa, em que ela descobriu dons e talentos que estavam armazenados e nunca havia sido libertados. E ela fala que ela fez uma mesa simples. Olha o que ela fala para nós, né? No modo simples da Devi, ela fala assim, ó: acendi uma vela pequena que havia colhido algumas flores no jardim. A mesa estava muito gasta para ficar exposta, por isso eu cobrira com um tampo arranhado, com uma toalha branca bordada com flores em tom pastel. O chá foi servido em um bule com estampa delicada e colocado em xícaras com pires que combinavam. Ao lado do pires, pus colheres de chá que havia comprado na Alemanha muitos anos antes. Não preparei chá sofisticado e completo, com bolos e sanduíches. Não tive tempo para isso naquele dia. Apenas tomávamos uma xícara de chá em minha cozinha e desfrutávamos de uma rica conversa por 1 hora. Né? Como que é gostoso você chamar a pessoa para sentar à sua mesa, né? E nessa ocasião ela convidou essa moça. Mas Deus lhe havia pedido, chame ela, né? Explore o que tem de especial dentro do coração dessa mulher. E aqui fala Cecélia, né? Oi, filho. Mãe, tá aí? Sim, só que agora eu não posso conversar com você, tá bom?
Ele tá aqui, gente. Ele, como eu falei pra vocês hoje, ele tá aqui comigo. Mãe, foi pra fazer seu sanduíche de fagoelho. Faço. Fagoelho é vermelho e verde. Tá bom, eu faço pra você. Gente, participação especial do Luca hoje à tarde, beleza? Vamos voltar o foco aqui. Vamos lá. Só um pouquinho, filho. A mamãe já fala com você, tá bom? E no mercado, tá? Tá bom, depois a gente vai no mercado comprar framboesa. Ele tá assistindo um desenho que tá fazendo um sanduíche de framboesa. Como que eu vou fazer isso, né? É verdade, filho. É o bife. Então... É o bife que tá fazendo. Tá bom. Então ela convidou essa mulher. E essa mulher, como eu tava falando pra vocês, ela não se sentia digna de sentar à mesa da Dev. E hoje, na nossa casa, às vezes nós temos alguém dentro da nossa própria casa que não se sente digno de sentar à nossa mesa. Você já pensou nisso? Que o seu filho às vezes não se sente tão bem por algo que tá acontecendo na escola, ou por algo que tá sendo, né, o mundo tá tão complicado, que eu posso te dizer assim, nem tudo a gente pode falar na rede social, né? Mas existem coisas que você pode conversar com o seu filho ao redor da mesa, sentando à mesa com ele. E naquele dia, a Dev, ela convidou essa moça, por direção de Deus, de sentar à mesa dela, e ela ainda fala assim, eu não fiz muita coisa, então você não precisa ter, né, coisas luxuosas ou algumas coisas extraordinárias para convidar alguém para sentar à sua mesa. Você pode chamar do jeito que é. Porque só da gente receber esse convite, né, gente, já é especial e extraordinário, não é verdade? Então, ela não se sentia digna, mas a Dev, naquele momento, com a conversa, ela trouxe algo para dentro do coração dessa moça que a transformou. E aqui no livro conta que depois ela se animou e começou a pôr a mesa para os seus filhos. Não demorou muito, ela iniciou um pequeno negócio, compartilhando esperança com outras pessoas. O convite para tomar um chá na minha mesa, a Dev falando, comunicou o meu amor por ela e o ajudou a tornar gradualmente uma mulher radiante e agradecida. Então hoje, às vezes, você pensa em alguém que você pode falar assim, quem eu posso convidar para sentar à minha mesa? Quem eu posso convidar para estar ao redor da minha mesa comigo, né? Às vezes para uma conversa, para comer um pão com salsicha, mas só de a gente estar ali, de ter essa comunhão, isso é extraordinário, né, gente? Algo que eu queria falar para vocês, eu lembro há uns anos atrás, 5 anos atrás, teve uma pessoa que foi, não posso citar nomes, nós estamos na rede social, como eu falei, teve um desafio em um certo ambiente que as pessoas foram desafiadas a estar em comunhão uma com a outra. É muito interessante quando a gente fala assim de qual é a essência que tá rolando ali, né? Porque às vezes você é convidada para ir num lugar, mas depois essa pessoa não é especial e já era, né? Ela é descartada às vezes. Então, quando você for mexer em algo e chamar essa pessoa porque você sentiu de chamar, porque você quer honrar ela, leve isso adiante. Porque isso pode acabar ali e de vez ser bênção pode ser frustrante. E eu lembro que para algumas pessoas que participaram dessa experiência não foi tão legal, porque foi só um momento e depois essas pessoas não interagiram mais. Então, quando você chamar alguém para sentar na sua mesa, seja pessoas de dentro da sua casa, eu sei que às vezes não é fácil, né, a rotina do dia a dia, arrumar a mesa para os nossos filhos, preparar o almoço na hora certa. A pandemia já foi, né, gente? Então hoje as pessoas não estão mais dentro da nossa casa com a gente. Cada um tem seu horário, cada um sai num momento. Os meus filhos vão para a escola em um horário. O horário que o meu marido tá em casa nem sempre é o horário que eles podem estar sentados à mesa com a gente. Então a gente se programar, arrumar esse momento para estar junto com as pessoas, sabe? Isso é importante. Mas fazer aquele momento que seja especial, porque quando a gente chama só por um desafio, igual essas pessoas me chamaram para estar em comunhão, isso passa, o desafio passa, as pessoas vão embora, né? Então, a gente tem que tornar desse momento um momento especial. Olha aqui, quando uma pessoa se sente indesejada, rejeitada e sem valor, você pode levar ela à sua mesa e o senso de valor dela será elevado. Então, quando você vê que uma pessoa não tá bem, a
pessoa precisa de algo, você pode convidar ela para a mesa, porque é ali que ela vai ser transformada e ela vai ser levada para um patamar maior, né? Um patamar grande. E igual essa mulher na mão da Devi, ela brotou sonhos no coração dela que ela nem sabia que existia. Então, ó, depois que ela saiu dali, ela começou a pôr a mesa para os seus filhos. Você já pensou que você pode ser inspiração para alguém? Você já pensou que aquela pessoa lá dentro da igreja que está perdida, às vezes ela precisa aprender e ela pode aprender com você a pôr uma mesa, a servir, fazer uma refeição diferente, ou você convidar essa pessoa para estar junto com você, né? Eu gosto. Existem pessoas que não curtem, mas eu curto, eu gosto de chamar as pessoas, de estar junto, apesar que eu tenho uma listinha que eu falo, eu quero essa pessoa, eu quero essa pessoa. Às vezes a gente pensa, né, será que essa pessoa é importante pra gente, eu sou pra ela como ela é pra mim? Não sei se já passou isso na cabeça de vocês. Se já passou, deixa aqui embaixo pra eu saber que eu não tô sozinha. E daí aqui, continuando no livro, a Devi fala assim, existe algo de muito poderoso relacionado à mesa. Quando uma pessoa se sente indesejada, rejeitada e sem valor, você pode levá-la à sua mesa, e o senso de valor dela será elevado. Seria por isso que Jesus declarou, eu lhes digo a verdade, quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, gente, isso é bíblico. Né? Isso é bíblico, esse lance de você servir, e na Bíblia fala por várias vezes, né? Eu já falei aqui em outras lives, mas eu estou assistindo Gênesis, e é muito interessante que a novela inteira, né, de Gênesis ali, sempre eles estão na mesa, estão ao redor da mesa, estão em comunhão, até porque a primeira mesa que foi feita, né, que Deus falou para ser feito, estava ali em Gênesis, né? Pediu para Moisés no tabernáculo, né, fazer, e isso já vem desde os primeiros capítulos. Eu acho isso muito interessante, porque, querendo ou não, hoje nas construções de casas, né, nas construções, nos ambientes, você pode ver que os cômodos estão menores, né, as cozinhas estão menores, e é melhor pôr uma bancada do que uma mesa redonda, quadrada, que seja, porque a bancada você vai estar olhando só para a parede, você não precisa ter comunhão com as pessoas que estão ali, você pode comer sua refeição rápido, ou é mais fácil, né, você sentar na frente da televisão. Isso é o que o mundo tem pregado muito, e nós podemos fazer a diferença ainda, não é verdade? Então, voltando para o livro, Um Lugar à Mesa do Rei. Essa parte eu já falei pra vocês em algumas lives e eu vou falar hoje de novo porque é uma parte que mexe muito comigo. Eu ouvi em 2015, foi das vezes que eu tive mais experiências com a mesa. Onde eu ia, Deus falava a respeito da mesa, e eu fui para uma conferência da minha igreja, da Sara Nossa Terra, lá em São Paulo, e o pastor, ele veio, não lembro de onde, mas ele falou sobre a mesa e sobre essa parte de Mefibosete, e eu já tinha lido esse livro da Devi, porque esse livro é de 2014, e isso foi em julho de 2015, e essa história de Mefibosete mexeu muito comigo, porque conta a história dele que ele estava, depois de guerras, né, naquela época entre reis, reinados. Eu vou ler aqui para esclarecer melhor, para eu não comer alguma palavra. O rei Saul estava perdendo a razão e o reinado. Deus lhe disse que havia escolhido Davi para ser o seu próximo rei de Israel, em vez de seu filho Jonatas. O monarca ficou enfurecido e se propôs a destruir Davi e o seu exército de foragidos. A ira insana de Saul levou a muitas derrotas, e no campo de batalha, inclusive, a uma derrota devastadora para os filisteus. Em resultado, em sua morte e na de três de seus filhos, inclusive de Jonas, o pai do príncipe... Tá bom. O pai do príncipe, quando a ama do menino ficou sabendo da derrota de Saul, pegou o jovem príncipe e fugiu, ciente de que naquela
era brutal. Quando um novo regime assumia o poder, a nação conquistadora rastreava e matava todos os descendentes do reinado anterior, a fim de impedir que usurpassem o trono. Por ser o neto do rei Saul, filho do príncipe Jonas, o menino corria grande perigo. Então a ama sabia que precisava agir para poupar a vida dele. Então o que ela fez? Ela catou ele e fugiu. E nesse momento de fugir, o que aconteceu com ela? Ela acidentalmente ela deixou ele cair e ele ficou aleijado dos 2 pés. E lá futuramente, né, bem lá na frente, em 2 Samuel 4 adiante, fala assim: Oi, Luca, só um momentinho, tá bom? Em 2 Samuel 9, Davi, eu vou pular aqui um pouquinho. Em 2 Samuel 9, Davi desfrutava de um período de paz e que tenha sentido um pouco de saudade do seu amigo Jonas. Lembrando-se dele, da aliança que eles haviam feito muitos anos antes, voltando para Ziba, antiga serva de Saul, perguntou. O que Davi perguntou nesse momento? Se existia alguma descendência do rei Saul que ele queria honrar. E ele foi atrás para saber. E eles falaram que existia o filho de Jonathan, que era Mefibosete. Então, o que ele fez? Em 2 Samuel 9, 3 a 6, que ele queria que trouxesse ele até Davi, para que eles tivessem ali uma conversa, e ele queria honrar ele. Mas Mefibosete, ele teve muito medo. E quando ele chegou, ele fala assim, ó: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. E Mefibosete perguntou a Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Então, olha que interessante. Oi, gente, para todo mundo que tá entrando, eu tô lendo o livro, tá? A Experiência da Mesa. Aqui, ó. E eu tô falando sobre a história de Mefibosete, filho de Jonatas. E o que aconteceu com ele? Davi honrou... O Luca me chamando. E Davi honrou ele. E ele falou assim, ó, em 2 Samuel 9:7. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Então, olha que interessante. Além dele falar além dele chamar o filho de Jonatas e falar que iria honrar ele ainda chamou para sentar à sua mesa. Gente, só um minutinho que eu vou salvar o Luca aqui. Só um minutinho. Sim, vou restaurar a sua confiança. Vem aqui, filho do meu melhor amigo Jonatas, neto do rei Saul. Vou honrá-lo e cumprir a minha aliança com seu pai, dando-lhe um lugar de honra à minha mesa. Davi o restaurou e apagou sua dor de rejeição ao declarar: você sempre comerá à minha mesa. Por comer regularmente à mesa do rei, o amor próprio e a autoestima de Mefibosete foram renovadas. Davi poderia ter falado assim: eu vou te dar um lugar na minha casa, eu vou te dar um lugar para você dormir, eu vou te dar todo o seu dinheiro de volta, né? Não só as terras. Mas Mefibosete, naquela hora, ele foi renovado a sua confiança, porque imagina, ele poderia ser o príncipe. E de vez acontecer isso com ele, o que aconteceu? Deus o honrou através da vida de Davi. Então hoje eu quero falar para vocês o seguinte: quem dentro da sua própria casa precisa ser honrado? Às vezes, com a correria do dia a dia, você não presta atenção no que tem acontecido na sua casa, ao redor da sua mesa, quem você precisa honrar dentro da sua casa. Já falei em outras lives a respeito de taças, né? Taças, pratos e pratos especiais, né? Uma taça colorida que possa ser representado um lugar de honra. O que dentro da sua casa pode ser hoje, né? Quem dentro da sua casa precisa ser honrado através da experiência da mesa. Aqui na Bíblia, em Samuel, fala sobre a honra de Mefibosete. Davi foi usado naquele momento para honrar ele, que era para ser um príncipe, né? Porque ele poderia ser o herdeiro. E Deus ali naquele momento não esqueceu. E quem
dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, alguém que está passando aí, que você sabe que precisa de honra, precisa de cuidado, precisa de uma atenção, né? Como a gente falou no começo da live, a Dev, ela honrou aquela mulher, Deus falou para ela que ela tinha talentos que nem mesmo ela conhecia, em uma conversa ali, num chá simples, ela conseguiu extrair isso daquela mulher, Cecília. E você? Quem dentro da sua casa, dentro da sua família, precisa desse lugar de honra, precisa ser honrado ao redor da mesa, né? E na minha cabeça passa várias pessoas, algumas que eu queria, mas não tenho coragem ainda de convidar para minha mesa. Até porque a gente precisa, né, gente, dessa preparação, do emocional, tudo restaurado, mas às vezes tem alguém passando aí na sua mente nesse momento, às vezes é seu filho que tá perdido, às vezes é o seu marido que não quer mais sentar do seu lado na mesa, a correria do trabalho. Às vezes você acordar um pouquinho mais cedo para fazer aquele café especial antes dele sair, né? De vez você ficar deitado até mais tarde, né? Eu conheço pessoas que nunca tiveram café da manhã feito pelos pais. Às vezes esse é um momento. Será que é só o café da manhã que tem para você desfrutar com a sua família? Então prepare esse café da manhã especial. Aqui fala, né? Olha só, mas nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de... Aqui, voltou, né? Acompanhando aqui no outro, tá certo. Então, não era só coisas que aconteceram com ele emocionalmente, mas ele carregava uma vergonha física ali, né? Ele era aleijado dos 2 pés. Né? Hoje a gente fala, né, deficiente físico, mas aqui não era só isso, né? Nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de desfazer a sua vergonha e rejeição. Por isso Davi atendeu a sua maior necessidade de vida de Mefibosete, de aceitação e dignidade, dando a ele um lugar de honra à mesa. Então hoje a gente falou sobre o lugar de honra. Qual é a honra que você tem? Quem é a pessoa que você quer honrar, né? Eu tenho muitas histórias, né, gente? Vocês sabem de toda a minha experiência de vida aí. E uma história que eu pensei essa semana, hoje mesmo eu dei de exemplo para minha filha, foi... eu tava falando para ela, né, sobre amizades e sobre guardar o coração em relação a amizades, a amigos. E eu falei assim, às vezes a gente, na hora que a gente tá sensível e precisando das pessoas, a gente abre muito o nosso coração para quem não tem sabedoria para ouvir. E quando eu puder honrar, eu vou honrar. O tanto que eu puder estar junto, eu vou estar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Tava ouvindo uma música e vendo tudo que aconteceu, por exemplo, com a Marília Mendonça. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu vou honrar as pessoas hoje. Eu vou estar com as pessoas hoje. Eu vou fazer um lugar de honra hoje. Então quem dentro da sua casa você vai honrar hoje? Quem é aquele amigo que você vai honrar hoje, né? Quero fazer um desafio com vocês. E se vocês, né, quem assistir depois ou quem assistiu até agora, honra uma pessoa no final do ano com uma carta, com presentes pelo correio, com uma carta pelo correio, né? Quando eu casei com o Paulo e eu vim pra cá, eu lembro de ter escrito algumas cartas e ter enviado pelo correio. E... nem sempre é recíproco, né, gente? Mas a minha parte eu fiz. E honre alguém, lembre alguém que você ama, né? Mas eu não posso chamar, não tenho como chamar, não tenho como estar junto agora. Mas você pode... como que eu posso dizer? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar em tudo que você fizer. Eu ainda não desisti de algumas pessoas, mesmo as pessoas terem desistido de mim, e eu não desisti, e eu tenho certeza que existem momentos certos, e eu sempre vou tentar fazer o meu melhor, mesmo que às vezes eu não consiga. Então esse foi o melhor de Davi para Mefibosete. Ele honrou, ele convidando para sentar à mesa. A Dev, no começo do capítulo, ela convidou essa mulher para sentar à mesa. Foi um chá simples na mesa da cozinha, nada sofisticado, mas um momento que elas puderam ter um diálogo ali, conversar. Eu tenho certeza, e aqui está registrado no livro, que essa mulher foi honrada, né? Ela praticou com os filhos dela e ela também levou esse amor para frente.
Então hoje te convido a isso, faça um lugar de honra na sua casa, convide alguém, ame alguém, esteja com as pessoas. Amanhã pode ser que essa pessoa não esteja mais entre a gente e você vai falar assim, eu fiz, né? Não é verdade? Depois que as pessoas vão embora, não tem mais o que fazer. Fica a culpa, fica a dor, fica o eu poderia ter feito mais, mas você tem essa oportunidade hoje. Certo, gente? Nossa meia horinha. Obrigada a todo mundo que entrou. Tô vendo aqui no computador, porque aqui eu não tô vendo os comentários, então se vocês quiserem mandar alguma perguntinha, pode mandar no pontinho. Pode falar comigo que eu tô lendo aqui no computador, que eu entrei aqui pra ver. E essa live vai ficar salva. Depois eu vou subir no app vizinho, só pra esclarecer porque que eu subi no meio da live, que eu tô com o Luca. E eu acho que ele acabou de dormir. Ele tá lá em cima do sofá, vocês conseguem ver? Ele tava agitado até agora e agora ele já tá ali. Hoje, então, teve uma trilha sonora aí diferente. E acabou o desenho e eu acho que ele dormiu. No final da live, mas não tem problema. Certo, gente? Então, o livro que eu tô lendo é esse aqui, O Experiência da Mesa. Maravilhoso, nós estamos no capítulo 4. E semana que vem eu volto com mais conteúdo pra vocês. Certo? Deus abençoe vocês. Beijos. Até a próxima.